Começando aqui mais uma aula, né? Vamos dar aí o segmento, né? Na nossa aula de Direito Administrativo. Como eu falei aí, a gente terminou a aula, o resumo de princípios, né? Tá bem legal a nossa aula. Para você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal que aí você vai recebendo as próximas aulas. Tá bem legal para o concurso jurídico, policial. Ano que vem vai sair muito concurso, 2021, gente. É o ano dos concursos. Então, nós estamos aqui, né? Vou fazer, nesse primeiro momento, 20 exercícios de princípios do direito administrativo. Na próxima aula, eu pego mais 20 questões. Vou pegar no total 40 questões. Porque é um assunto que é recorrente em todas as provas no âmbito jurídico. Então, seguindo aí. É uma questão de 2020, ó. Promotor de justiça. Beleza? Então, ó. O direito de petição aos poderes públicos, assegurado pela Constituição Federal, impõe à administração o dever de apresentar tempestiva resposta. A demora excessiva e injustificada da administração para cumprir essa obrigação é uma omissão violadora do princípio da eficiência. Segundo o STJ, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão deposita na atuação da administração pública, tal mora atenta também contra o princípio da... O que ele está querendo dizer? Ó, vou dar um exemplo. Eu entrei com um processo administrativo, né, para pedir, para rever meu enquadramento, né. Só que passou 1, 2, 3, 4 anos e nada. Ou seja, é isso que a questão está comentando aqui. Ó, o direito de petição aos poderes públicos, assegurado pela Constituição de 88, é assegurado a petição qualquer pessoa aos poderes públicos. Impõe à administração o dever de quê? De apresentar uma resposta tempestiva, rápida, que não seja demorada. A demora excessiva e injustificada da administração para cumprir essa obrigação é uma omissão violadora do princípio da eficiência. E segundo o STJ, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão coloca na administração pública, também atenta contra o princípio da finalidade, moralidade, autotutela. Autotutela não é. Presunção de legitimidade, continuidade do serviço público também não é. Então, o que restou para a gente? Fere o princípio da moralidade. Nós vamos ver. Então, gente, a administração fica postergando lá, ó, e não julga o processo. E decorridos 5 anos, decai. O processo, se esquecer durante 5 anos e você não fizer nada, vai ficar lá, ó, já era. Beleza? Então vamos ver aqui. Concurso em foco, tá, gente? Se inscreva no canal, dê o seu like. Muito importante. Então aqui, ó, o princípio da moralidade, né? O princípio da moralidade impõe a necessidade de uma atuação ética dos agentes públicos, traduzindo na capacidade de distinguir entre o que é honesto e o que é desonesto. Quando tiver lealdade, boa-fé, honestidade, liga-se ao princípio da moralidade. O princípio da moralidade torna jurídica a exigência de uma atuação ética dos agentes da administração pública. Os atos da administração pública devem obedecer não somente à lei, mas também a padrões éticos. A moralidade administrativa constitui, hoje em dia, um pressuposto de validade de todo o ato da administração pública. Ou seja, aquele ato da moralidade é um pressuposto de validade para o ato ser válido. O agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir entre o bem e o mal. Por considerações de direito e de moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à ética na própria instituição. O certo é que a moralidade do ato administrativo, juntamente com a sua legalidade e finalidade, constitui um pressuposto de validade, sem os quais toda atividade pública será ilegítima. Então, viola a moralidade também a improbidade administrativa, né, gente? Por quê? O nepotismo. O nepotismo é uma conduta repugnante que contraria a moral comum. Observa-se, contudo, que além de atingir o senso de comum de justiça, tal prática afeta o princípio maior da Constituição Federal, o princípio da moralidade. Lembrando, gente, sim,
que o nepotismo não atinge cargos políticos. Beleza? Coloca isso no teu coração. Então, vamos seguir aqui. Olha lá, número 2, ó. Mandado de segurança, processo administrativo, né? Legitimidade passiva. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para a declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante. Beleza. O direito de petição aos poderes públicos, assegurado no artigo 5º, 34 da Constituição, traduz em seu preceito fundamental que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à administração como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício deste direito pelo administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. Nos termos da certeira lição de José Afonso da Silva, o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade, a quem é dirigido escusar-se, pronunciar sobre a petição, quer para acolher, quer para desacolhê-la, com a devida motivação. Tem que ter motivação. A Constituição não prevê uma sanção à falta de resposta e o pronunciamento de autoridade. Beleza. Está lá o processo administrativo rodando. Se ele não responder no tempo hábil, não cabe nenhuma sanção para ele. Mas parece-me certo que ela pode ser constrangida a isso por via de quê? De um mandado de segurança. Quer quando se nega expressamente a pronunciar-se, quer quando omite. Então, quando está demorando muito, você tem o direito de entrar com mandado de segurança. A demora excessiva e injustificada da administração para cumprir uma obrigação que a própria Constituição lhe impõe é uma omissão violadora ao princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do poder público em desempenhar no prazo razoável as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento. Nesse sentido, fere também o quê? A moralidade administrativa, porque coloca em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita e deve depositar na administração. Por isso que, semelhantemente, conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida por via de quê? Mandamental, pelo mandado de segurança. Então, ali, o mandado de segurança, quando o advogado impetra, ele bota lá, ó, que o cara é o quê? Ele não é eficiente. Então, é uma vergonha para ele, na administração. Pelo mandado de segurança, botar ali, ó, você tem que fazer isso, 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 é o seu trabalho. Então é uma vergonha para ele. Não tem uma sanção, mas é uma vergonha. Então, vou colocar em xeque confiança, como um deposita na atuação da administração pública. Então, ó, segundo o STJ, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão coloca na administração pública, além de violar o princípio da eficiência, também viola o princípio da moralidade. Seguindo, próxima questão, auditor fiscal, 2020. O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal? Claro que não, né? Errado, né? Então, gente, aqui, ó, famoso LIMP. O artigo 37 da Constituição nos diz o seguinte: a administração pública direta e a indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Acabou a questão. O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo? Não. Beleza? Se aplica lá a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Show? Seguindo, sem lero-lero, sem balela. Terceira questão. 2019, MP. Constitui uma violação ao princípio constitucional da administração pública. Vamos nele. Nomeação de cônjuge de prefeito para o cargo de secretário estadual. Aqui está falando do nepotismo, né, gente? Cargo de secretário estadual não é um cargo de confiança ali, é um cargo político. Então, cônjuge de prefeito para nomeação de cônjuge de prefeito para o cargo de secretário estadual é um cargo político. Logo, não tem o nepotismo. Então, não viola o princípio constitucional.
Letra B. Limitação de idade por ato administrativo para fins de inscrições em concurso público, ainda que tal medida esteja fundamentada na natureza das atribuições do cargo a ser preenchida. Não é por ato administrativo. Limitação de idade não é por ato administrativo. Eis a nossa resposta. C. Publicação em sítio eletrônico mantido pela administração pública de nome de servidores e dos valores respectivos, vencimentos e vantagens pecuniárias. Princípio da publicidade. Então, cabe sim a publicação no site, quanto o servidor ganha, em que nível ele está e tudo mais. D. Atribuição de nome de governador já falecido, reconhecido pela defesa do direito dos humanos, à escola pública de rede estadual de educação. Cabe. Cabe sim, porque ele já está morto, não tem como vir a prefeito ou a vereador ou a outro cargo político. E. Anulação pela administração pública de ato administrativo ilegal, independentemente de prazo da existência de direito adquirido. Anulação pela administração pública de ato administrativo ilegal, independentemente de prazo e da existência de direito adquirido. Opa, direito adquirido. Então, letra B é a nossa resposta. Vamos ver lá no resuminho. Viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em certame de concursos públicos, ressalvados os casos em que a natureza das atribuições do cargo justificar. Súmula 14 do STF. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. Não é admissível por ato administrativo. Súmula vinculante, número 14 do STF. Seguindo. Então, nós vimos aqui que a letra B, né? A anulação pela administração pública de ato administrativo ilegal. Beleza. Independentemente de prazo e de existência de direito adquirido, já é outra coisa. Nós vamos ver depois. Mas está errada em relação a isso. Independente de prazo e da existência de direito adquirido. Mas a anulação pela administração pública de ato administrativo ilegal, certinho. O ato é anulável pela administração sendo um ato ilegal, ele é anulável. Mas, independentemente de prazo da existência de direito adquirido, aí a questão está errada. Nós vamos ver em outro episódio, em outro momento. Seguindo. Questão de número 4. Procurador de Contas. Tendo como referência os princípios expressos e implícitos da administração pública, artigo 2º da Lei de Processo Administrativo, crava no teu coração, e as disposições da Lei 13.460. Assinale a opção correta acerca da participação, proteção e defesa de usuário de serviços públicos. Beleza. O administrador público atenderá ao princípio da eficiência sempre que tomar sua decisão com foco exclusivamente no aspecto econômico. Tá aí, né? A questão está errada aí, né? Exclusivamente no aspecto econômico? Não. Não exclusivamente no aspecto econômico. B. Por força do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, irregularidades praticadas pelos poderes legislativos e judiciário não impõem sanções ao poder executivo. Tá aí a nossa resposta. O poder judiciário pode, fundamentando-se no princípio da isonomia, aumentar vencimento de servidores públicos? Não, não pode. Entendimento já jurisprudencial. O súmula 37 do STF. Nós vamos ver. A referida lei permite ao usuário de serviço público apresentar reclamação apócrifa às ouvidorias. Sabe o que é apócrifa? Quer dizer que é uma falsidade. Então, a referida lei permite ao usuário de serviço público, aquele que usa o serviço público, apresentar uma reclamação falsa às ouvidorias? Claro que não, né? A referida lei não abrange serviços públicos prestados por particulares? Lógico que abrange sim. Então, letra B, nossa resposta. Vamos aqui ao resumir. Princípio da intranscendência subjetiva das sanções.
em detrimento do princípio da impessoalidade, fica definido que uma sanção não pode transcender a pessoa responsável pela infração. Assim, um ente da administração indireta que não cumpra suas obrigações não pode comprometer por conta disso o ente federado do qual participa. Então está lá a União, cria uma autarquia, a autarquia fez M, a União não tem culpa porque a autarquia fez M. A autarquia tem o quê? Autonomia o quê? Financeira, administrativa, tudo mais. Fere o princípio da intranscendência das sanções à inscrição do Poder Executivo, em cadastro de inadimplemento por pendência de órgãos que dispõem de autonomia institucional, como os poderes legislativo e judiciário, em decorrência da impossibilidade de ingerência administrativa sobre eles. Fere o princípio da intranscendência das sanções à inscrição do Poder Executivo em cadastro de inadimplente por pendência de órgãos que dispõem de autonomia institucional, como o Legislativo e o Judiciário. Então, o Executivo, ele não pode dizer para o Legislativo, ó, está com pendência. E quando o infrator não for uma pessoa distinta, mas sim a mesma. A despeito do fato de o MP e os poderes executivo, legislativo e judiciário não possuírem uma personalidade jurídica distinta da do ente federativo, do qual fazem parte, a Constituição os dotou de autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Assim, não poderia o Poder Executivo intervir na esfera administrativa dos demais poderes e do MP, compelindo-os a cumprir as disposições presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por conseguinte, se o Poder Executivo Estadual não pode desfazer o ato administrativo omissivo ou comissivo imputado a outro poder ou órgão autônomo, é razoável entender que ele também não possa ser obrigado a suportar as consequências gravosas desse ato ou omissão. Súmula vinculante número 37, que ela nos diz: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, o Judiciário não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Crava essa súmula no teu coração, ela cai toda hora. A igualdade é assegurada como um princípio e direito fundamental de notória relevância para a harmonia e a justiça nas relações sociais. Conforme o artigo 5º caput da nossa Constituição, todos são iguais perante a lei. Então não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Mais uma questão aí. Seguindo, questão de número 5, 2019, né? TJ. No âmbito da atuação pública, faz-se necessário que a administração pública mantenha os atos administrativos, ainda que estes sejam qualificados como antijurídicos, quando verificada a expectativa legítima por parte do administrado de estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa. A interrupção dessa expectativa violará o princípio da... Então, ó, no âmbito da atuação pública, faz-se necessário que a administração pública mantenha os atos administrativos. Ela mantenha os atos administrativos, ainda que estes sejam qualificados como antijurídicos. Ou seja, aquele ato ali formou de forma ali meio que ilegal, quando verificada a expectativa legítima por parte do administrado. Então, fez-se algo mal pela administração pública, mas a pessoa recebeu de boa fé, de estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa. A interrupção dessa expectativa violará o princípio da... É igual a administração dá um dinheiro para o servidor recebe de boa fé, está lá, sai um decreto lá e depois ele quer revogar. O servidor recebeu esse dinheiro, está ali de boa fé, ele não precisa devolver esse valor. Então aqui, gente, viola o princípio da legalidade, da confiança, da finalidade, da continuidade, ou da presunção de legitimidade. Ele viola o princípio da confiança. Então a administração pública está violando o princípio da confiança que o administrado coloca na administração. Então a pessoa ali, né, coloca uma confiança na administração pública.
Falando, pô, ali é um trabalho sério, então, tipo isso. Vamos lá. Então, o princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica está em conferir uma certeza, uma estabilidade na relação da administração pública com os administrados. Então, a segurança jurídica está em conferir uma certeza, uma estabilidade na relação da administração pública com a população, com a coletividade. Segurança jurídica é o direito individual à estabilidade das relações jurídicas. Trata-se de um mega princípio que preserva situações consolidadas, como direito adquirido, coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então, se tem o direito adquirido, a pessoa coloca o quê? A confiança da administração pública que vai receber aquele ato, mesmo que tenha sido originário de atos ilícitos. Se os beneficiários estiverem de boa fé, o ato é convalidado depois de 5 anos e impede a manutenção indefinida de situações pendentes, com a utilização dos institutos da prescrição e da decadência. Não se confunde com imutabilidade, pois permite mudanças legislativas. Em alguns casos, são requeridas regras de transição, como na reforma da Previdência. Muito bem lembrada a reforma da Previdência. Porque o que acontece? Tem um tio meu que ele recebia o pecúlio e se aposentou. Só que ele tinha o pecúlio ali antes de 98, alguma data assim, esqueci. Vamos botar aqui, acho que foi na época de 90, se eu não me engano. Não, 98 é. Só que saiu uma lei em 97, algo assim, dizendo que quando se aposentasse, ele perderia aquele pecúlio. Só que essa lei saiu antes, um ano antes dele receber esse pecúlio. Se fosse anterior, ele acumularia o pecúlio com a aposentadoria. Mas como a lei saiu um ano antes, aí teve toda essa reforma da Previdência, ele perdeu o pecúlio. O que aconteceu? O INSS queria que ele pagasse todos esses anos que ele recebeu de pecúlio. Eu falei, opa, peraí. Aqui o meu tio ele recebeu de boa fé. Vocês que cometeram erro, mas o meu tio recebeu de boa fé. E aí queriam que ele pagasse, queriam descontar da aposentadoria dele. Ou seja, caiu por terra. O juiz falou, não, fere o princípio da segurança jurídica. Ele depositou a confiança no INSS. E caiu por terra. E até mudanças na interpretação da lei, desde que não tenha efeitos retroativos. Da segurança jurídica deveriam princípios como o da boa-fé e o da confiança. O princípio da segurança jurídica, também conhecido como o princípio da confiança legítima, que leva em conta a boa-fé do cidadão, que avalia e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos. E nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Além disso, o princípio da segurança jurídica se aplica na preservação dos efeitos de um ato administrativo nulo, mas que tenha beneficiado terceiros de boa fé. Fundamenta a preservação dos efeitos do ato que tenha atingido os terceiros que agiram de boa fé, aqueles que agiram dentro da legalidade, que não faziam ideia da licitude presente na vestidura do agente. Então, mais uma questão. Questão de número 6. Quanto às transformações contemporâneas do direito administrativo, julgue o item subsequente. O princípio da juridicidade, por construir uma nova compreensão da ideia da lei de legalidade, acarretou um momento de espaço de discricionalidade do administrador público. Pelo contrário, né, gente? O princípio da juridicidade, ele é um princípio, o princípio da legalidade é aqui, o da juridicidade está aqui. Então, da legalidade, ele faz isso. Da juridicidade, ele é mais apertado. Ou seja, a ideia é ao contrário. Não aumenta o espaço de discricionalidade. Pelo contrário, ele diminui a discricionalidade. Porque o que acontece? A administração pública só pode fazer de acordo com aquilo que a lei estabelece. Até aqui. Certo? Da juridicidade, ele vai além. Ele vai. Princípio da legalidade, tem a Constituição, outras leis. Ele é mais restringido. Então, a questão está errada. Vamos lá ver? Princípio da juridicidade. A administração deve obediência ao princípio da legalidade, o que significa que deve atuar somente nos casos e na forma prevista nas leis. O princípio da juridicidade amplia esta observância, de modo que a administração deve respeito não só
ao disposto na lei, mas também ao disposto no direito como um todo, incluindo princípios gerais, normas internacionais, infralegais, dentre outros. Dessa forma, a administração deve atuar conforme a lei e o direito, fazendo com que diminua a discricionariedade e aumente o vínculo com a norma, com a lei. Então, princípio da juridicidade. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão de ideia de legalidade, é a mesma questão, errado. Questão de número 8. Os atos administrativos são imputáveis aos órgãos em nome do qual age o agente público, por força do princípio constitucional da autonomia gerencial, responsabilidade, participação, imparcialidade ou finalidade. Os atos administrativos são imputáveis ao órgão em nome do qual age o agente público. Então, o agente público, ele age, mas é imputado ao órgão ao qual ele trabalha. Princípio da impessoalidade, gente. Grava esse princípio no teu coração. Apesar que aqui, ó, os atos administrativos são imputados ao órgão em nome do qual o agente público, por força do princípio constitucional. Quais são os princípios constitucionais? O famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O único que tem aqui é o da impessoalidade. Vamos nele lá. Princípio da impessoalidade, olha o coraçãozinho do lado. Vai da promoção pessoal. O servidor público não pode vincular seu nome, símbolos ou imagem que caracterizam uma promoção pessoal de autoridades. Os atos administrativos são imputáveis ao órgão em nome do qual age o agente público. O princípio da impessoalidade, também chamado de finalidade administrativa, impõe à administração pública agir sempre dentro de um equilíbrio, com neutralidade, evitando perseguições políticas, como a concessão de benesses a seus apadrinhados ou protegidos. Boa? Seguindo. Questão de número 9. Assinale a opção correta de acordo com os princípios implícitos ou reconhecidos da administração pública. Segundo o primado do interesse público, cabe à administração rever os seus erros para restaurar a situação de regularidade. Não é segundo o primário do interesse público, é o princípio da autotutela. Princípio da indisponibilidade, exige que os serviços públicos não sejam interrompidos, é o princípio da continuidade do serviço público. Princípio da precaução determina a observância de correção administrativa dentro da norma? Não. Com base no princípio da autotutela, a Câmara Municipal possui personalidade jurídica? Nada a ver, o princípio da autotutela não tem nada a ver com isso. Então, só nos resta a letra E. A segurança jurídica está em conferir certeza e estabilidade na relação da administração pública com os administrados, com a população, com a coletividade. Nós já vimos lá o princípio da segurança jurídica, né? Grava no teu coração. Então aí, número 10. Vamos encerrar aqui pela número 10, para o vídeo não ficar muito grande. Depois a gente pega mais 10 questões, até 40 questões. Seguindo, o Tribunal de Contas de um Estado, ao analisar as contas de determinado prefeito, verificou que houve gasto de recursos públicos com a elaboração de cartilhas escolares com nomes, símbolos e imagens que caracterizavam a promoção pessoal de autoridades públicas no município. Então o prefeito foi lá e começou a tirar foto dele lá, de cartilhas, lá, dando na escola, né? Com recurso público ainda. Olha que pilantra. Então aí, ó, afronta o princípio de quê? Impessoalidade, gente. Crava esse princípio no teu coração. Então, para você que gostou, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like, fica com a gente, que você vai se dar bem, você vai passar na tua prova, cara. Concurso em Foco.